Boa noite, pessoal. Iremos começar nossos estudos relacionados à mecânica geral, analisando um tópico de decomposição de forças. Tem um exemplo aqui, um exemplo desse exercício, que eu tenho um parafuso fixado numa superfície de madeira e eu estiquei um cabo, o arame, né? Um arame, e esse arame está sendo tracionado sob uma força de 100 newtons. Tem um parafuso, né, na chapa de madeira, e ele está amarrado nele um arame, e exercido sobre esse arame tem uma força de 100 newtons. O ângulo entre a tábua de madeira e o arame é 30 graus. O que a gente vai fazer? Para poder resolver esse exercício, ele está pedindo para a gente decompor essa força em duas componentes. Se a gente analisar aqui certinho, lembrar de trigonometria, vai se formar um triângulo aqui. Aqui também vai ter uma relação com o eixo Y. Aqui a componente numa força vertical, né? Essa aqui é a projeção da força vertical, e a componente horizontal. Pelo menos essa análise, começo dessa análise. O cosseno de 30, o cosseno do ângulo 30 é igual à força horizontal dividido pela hipotenusa, que é 100, que é essa força aqui, ó. Note que formou um triângulo retângulo aqui, né? Então a força horizontal, ela só pode ser 100 vezes o cosseno de 30. Então a força horizontal 86,60 newtons. Relação trigonométrica, né, de cosseno. Cateto adjacente é a nossa força horizontal, dividido por hipotenusa, que é o 100 newtons. Então a força, surge aqui uma força horizontal com esse valor aqui. A força vertical, ela é o seno de 30 é igual à força vertical dividido pela hipotenusa, que é o 100. Isso implica que a força vertical, ela é igual a 100 vezes o seno de 30 graus. Logo a força vertical é igual a 50 newtons, que seria essa força vertical. Entenderam? Vamos tentar provar
que essas duas forças estão ortogonais, 50 N vertical e 86,60 N, elas estão ortogonais, né? Vamos tentar comprovar que a resultante dessas duas forças é realmente os 100 newtons e tentar comprovar se o seu ângulo em relação ao eixo X aqui é os 30 graus. Tentar comprovar isso. A força resultante módulo da força resultante, a raiz da força horizontal ao quadrado mais a força vertical ao quadrado. Aplicando Pitágoras, teremos a obtenção e a comprovação da força resultante. Que a força resultante é igual a raiz de 86,60 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Colocando esses dados numa calculadora científica, a força resultante será igual a 99,99 newtons. Então, arredondando, comprovamos que a força resultante realmente é 100 newtons. Está comprovado. Realmente é como se a gente... Qual a interpretação dessa situação, desse sistema? É a substituição de dois cabos, um puxando na horizontal, um outro cabo puxando na vertical, por um único cabo puxando na diagonal. Só que esse cabo ele vai ter 100 newtons e vai ter um ângulo de 30 graus. Então é a substituição. Então na verdade eu troquei essas duas forças, força vertical e a força horizontal, por uma força diagonal de um ângulo de 30 graus. As duas forças estavam sob um ângulo de 90 graus, um ângulo ortogonal, um ângulo reto. E eu comprovei decompondo essas forças em força horizontal e uma força vertical, que a soma algébrica entre elas eu posso substituir por uma força resultante de 100 sob um ângulo de 30. Mas e como que a gente comprova esse ângulo? Qual a comprovação desse ângulo? Qual a relação usaremos? A tangente do ângulo
cateto oposto dividido por cateto adjacente. No caso, tangente do ângulo é o cateto oposto. A força vertical está oposta ao ângulo. A força vertical está oposta a esse ângulo de 30. A força vertical deu 50 newtons, dividido pela força horizontal, oito meia newtons. Isso aqui vai dar um valor de 0 tangente ainda, né? Aí jogar tangente é menos 1. A pergunta é o seguinte: qual é o ângulo? Qual é o ângulo de θ cuja tangente é 0,05? A obtenção desse ângulo é 30 graus. Você joga a função a menos 1 da calculadora, né? Você encontra 30 graus. Realmente está provado que todo o sistema é coerente e todas as contas realizadas têm um sentido. Isso é a maravilha da matemática auxiliando a física, mais uma vez.